Capítulo 501 Tudo feito. Os 9 níveis do altar estavam girando tão rápido que não parecia mais o mesmo. O altar mítico se transformou em uma nuvem de luzes prateadas, e era difícil para o olho humano ver isso. Logo, enormes runas e imagens de prata foram projetadas do altar, e elas circundaram o altar rapidamente. Havia pessoas, animais, montanhas, rios, oceanos, estrelas, raios, armas, estruturas. O altar projetava quase tudo o que existia no mundo, e eles se empilhavam uns sobre os outros ou desapareciam. Fei até se viu por alguns breves momentos e não sabia o que significava. Este fenômeno único e especial continuou a ocorrer. Enquanto barulhos altos de moagem continuavam a soar, parecia que fagulhas estavam sendo criadas pela fricção entre os níveis no altar. A única coisa que não estava mudando era o enorme pilar que estava no 9º nível. Quando Fei estava movendo o pilar meio quebrado para o altar, 1 tonelada de seu sangue pingou sobre o altar. Nesse momento, o sangue entrou nas minúsculas gravuras mágicas no altar. Logo, todo o sangue de Fei que deixou seu corpo foi sugado para o altar, e as runas e imagens sendo projetadas pelo altar começaram a reagir a Fei que estava sentada no trono de pedra. Foi um sentimento extraordinário. Fei sentiu como se ele e o altar estivessem se tornando cada vez mais íntimos com o passar do tempo. Enquanto o altar girava cada vez mais rápido, 1 tonelada de luz sagrada branca saiu do altar e se fundiu com o enorme pilar de 30 metros de altura. As luzes branca e vermelha brilhando no pilar eram como 2 tropas que estavam lutando entre si, e parecia que cada um queria derrotar seu oponente. Fei gradualmente descobriu isso. A luz branco-prateada era óbvia o poder do altar mítico e o pilar enorme que representava a luz e santidade, enquanto a luz vermelha era a energia do inferno maligna da Vorodstone manchada. As 2 chamas brilhantes eram inimigas mortais e usavam o enorme pilar como campo de batalha. Se a luz prateada branca vencesse, significaria que a Vorodstone seria limpa. Fei ficou ansioso depois que ele percebeu isso. Se a luz vermelha vencesse, a Vorodstone ficaria manchada, e as 2 mulheres mais importantes na vida de Fei permaneceriam para sempre em coma. O tempo passou lentamente. Como se esse altar mítico tivesse sentido o humor de Fei, os níveis começaram a girar ainda mais rápido. Como um super peão que tinha mais de 1000 metros de altura, parecia que ia superar a gravidade e voar para o céu. Os níveis rotativos do altar mítico logo criaram ventos terríveis. Cada rajada de vento forte equivalia à batida de um mestre poderoso e criaram muitas rachaduras negras nessa dimensão espacial. Felizmente, a rocha de prata desconhecida que compõe esta montanha era incrivelmente firme, e a tempestade louca não deixava marcas nas paredes. À medida que a velocidade de rotação do altar aumentava, a luz prateada que o altar dava ao pilar também ficava mais intensa. A energia poderosa preencheu esse espaço no interior da barriga da montanha, e o ar estava se tornando cada vez mais denso e espesso. Parecia que o ar estava prestes a se cristalizar. Se a luz prateada emitida pelo trono de pedra não o protegesse, Fei seria selado e morto como um pobre inseto no âmbar. Quando o altar mítico ficou louco, a energia maligna vermelha dentro da Vorodstone estava sendo enfraquecida. A energia sagrada teve a vantagem e a situação estava se desenvolvendo em uma direção que Fei esperava. Não tendo certeza se era uma ilusão, Fei sentiu que podia sentir todas as mudanças detalhadas acontecendo no altar. Ele sentiu como se ele e o altar mítico estivessem se tornando um, já que eles eram de alguma forma relacionados no sangue e ele podia controlar este altar que tinha mais de 1000 metros de altura. Este altar era capaz de ler sua mente e ajudá-lo sem se segurar em nada. Purificar a Vorodstone foi um processo complicado, e foi muito lento. No entanto, foi mais um processo de adaptação e controle do altar mítico por Fei. Desde que sentiu aquela ligação especial relacionada ao sangue, percebeu que o altar mítico parecia ter vida e inteligência próprias. Como um animal que acabou de nascer, sua mente estava em branco e dependia de Fei.
Como os recém-nascidos que teriam 100% de confiança em seus pais, parecia que o altar mítico estava disposto a ouvir Fei e seguir suas ordens incondicionalmente. O tempo passou lentamente, e a energia maligna vermelha estava ficando cada vez mais fraca. Estava sendo conquistada e devorada. Puff! Como se uma vela fosse apagada, o barulho da luz soou 4 horas depois. No entanto, esse leve ruído cobriu os ruídos de moagem feitos pelo altar mítico, e a luz vermelha finalmente se dissolveu e se derreteu pela luz prateada brilhante. A energia maligna dentro da Vorodstone foi finalmente limpa. O altar mítico que estava girando a uma velocidade insana diminuiu, e os ruídos crescentes se acalmaram também. As rachaduras negras no espaço também desapareceram enquanto a tempestade de vento diminuía, e Fei finalmente conseguiu se mover livremente no trono de pedra enquanto a luz prateada que o protegia desapareceu. Como a paz e a beleza depois de uma tempestade, tudo parou no ventre da montanha. As chamas e imagens magias chamativas voltaram a seus níveis correspondentes no altar mítico, e as finas gravuras mágicas, semelhantes a vasos sanguíneos, no altar também diminuíram. Logo, as luzes se foram, e elas não eram mais perceptíveis. Tudo voltou ao normal e parecia que nada havia acontecido. No entanto, essa ligação especial entre o rei e o altar mítico não desapareceu. Fei podia sentir que o altar mítico estava fatigado depois de fazer tudo aquilo, e estava esperando por seu consolo como um bichinho fofo. Fei liberou sua energia espiritual e tentou se comunicar com o altar mítico, e seu efeito foi melhor do que ele previa. Depois de alguns minutos, o altar respondeu antes de cair no sono. Vosh! Quando um ruído penetrante soou, uma luz prateada saiu do altar mítico. Como uma espada voadora, circulou o altar por alguns turnos antes de se apressar em direção a Fei. Sua velocidade era tão rápida que Fei não conseguiu nem reagir a tempo, e penetrou a cabeça de Fei pelo local entre as sobrancelhas. Fei ficou chocado. No momento seguinte, ele não teve dor de cabeça e sua cabeça não explodiu. Esse traço de luz prateada não causou nenhum dano a Fei, mas entrou no corpo de Fei, e Fei teve uma sensação estranha. Mesmo que ele sentiu que algo extra estava em seu corpo, ele não conseguia descobrir o que. Quando ele olhou para cima, de repente percebeu que o enorme pilar de 30 metros de comprimento e de pé no 9º nível do altar mítico havia desaparecido. Depois de um breve momento de pausa, ele descobriu alguma coisa. Se ele não estivesse errado, a luz prateada que entrou em seu corpo era o enorme pilar de pedra que ele ajudou a juntar. Há agora um pilar grosso no meu corpo e parece mais estranho do que estar grávido. Fei se sentiu desconfortável depois de conhecer os fatos, mas ele não podia fazer nada sobre isso. Como se este pilar o considerasse único, ele não respondeu aos seus chamados depois que ele se escondeu em seu corpo. Parecia que desapareceu completamente. Talvez isso seja semelhante a como os mestres neste mundo não podem armazenar suas armas de combate em seus corpos. Eu não tenho nenhuma energia de guerreiro, então eu não consegui aprender essas técnicas. Caso contrário, eu poderia tentar chamar este pilar usando uma técnica como essa. Enquanto Fei estava pensando consigo mesmo, seus olhos de repente perceberam que algo estava brilhando, uma luz azul celeste no 9º nível do altar mítico. Esta é a Vorodstone pura. Fei pulou do trono de pedra e o pegou. Ele ficou surpreso ao ver a luz tão azul quanto o céu e o oceano. Havia agora uma nuvem de energia pura e hipnotizante dentro da Vorodstone que agora era do tamanho de uma unha. Tinha cerca de 1/30 de seu tamanho original. Ah! Esta é a Vorodstone purificada. Ah! Embora seja muito menor e mais fraco, de acordo com a Cara e Caim, é mais que suficiente para salvar Angela e Helena. Ah! Eu finalmente fiz isso.